Shalom, Brahá, sejam todos muito bem-vindos, sou o irmão Gil. Bom, continuando falando sobre os provérbios, uau! Pessoal, é muito gostoso a gente estar estudando o livro de provérbios, porque a gente aprende de verdade, a gente aprende com nossos erros. Aqui o livro de provérbios nos ensina, Aqui eu arrumar o cabelo está amarrado. Então o livro de provérbios nos ensina nós a focar não nos nossos erros, mas sim nós aprender com ele e cada vez mais ainda. E o provérbio de hoje, o versículo de hoje vai nos ensinar porque muitas vezes as pessoas não conseguem superar, não conseguem ir para frente, não conseguem prosperar. Eu não sei qual é o teu caso, mas esse versículo de hoje a gente vai estudar, o provérbio 28, versículo 13. Ele vai nos ensinar uma coisa muito importante. Muito. Vem comigo, então vamos embora. Uhul! É nóis, vamos embora, vamos lá. Então sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe vocês aonde você estiver. Amém? Bom, vamos lá, pessoal. Segunda parte do provérbio 28, né? Essa não é a segunda parte, essa aqui é a terceira ou a quarta parte, mas o irmão Daniel pediu para nós fazer uma análise e trazer uma mensagem aqui para vocês, tá? Um estudo melhor dentro do mistério místico da Kabbalah. Então vamos embora, vamos lá. Pessoal, o versículo 13, provérbio 28, versículo 13, nos ensina que quem tenta esconder os seus pecados e transgressões nunca vai prosperar, jamais vai prosperar. O provérbio fala isso para nós. E quando quem confessa os seus pecados e abandona os seus pecados, abre mão dos seus pecados, ele vai alcançar a misericórdia e as bênçãos de Deus. Isso se aplica em que os pecados ocultos é uma fonte de destruição. O pecado oculto, ele é um fardo. O pecado oculto, ele é um impedimento das pessoas ir para frente. Eu não sei qual é o teu pecado. Não vamos aqui falar de pecados, como são eles. Não, eu quero falar para vocês que às vezes existe um pecado que seja desse tamanho, impedindo de você alcançar a plenitude, a paz, a luz infinita, que é o Criador. Talvez esteja impedindo você, ok? Então isso aplica, né? Esse pecado, ele leva nós à destruição, ele faz nós andar de cabeça baixa. O pecado oculto, a gente tenta esconder esse pecado e isso bate muito no nosso coração, na nossa alma. E muitas pessoas sabem disso, você sabe disso, seja o pecado qual for, ok? E nós precisamos confessar ele. Mas quem confessa os seus pecados, ele vai alcançar paz, alegria, prosperidade. Por mais que ele vai chorar, tá? Ele vai chorar, ele vai se lamentar, ele vai se sentir muito triste, muito envergonhado. Mas o melhor é que ele abriu seu coração. O melhor é que ele confessou os seus pecados para Deus. E Deus está plenamente pronto a ajudá-lo. Deus está pronto a qualquer ser humano que confessa os seus pecados e abre mão e abandona dos seus pecados para encontrar uma vida de plenitude. Isso não é impossível, irmão Gil. Olha aqui para mim aqui, olha. Olha aqui para mim aqui, irmão Gil. Olha aqui, ó. Olha aqui essa cara feia aqui. Muitas vezes nós erramos e nós não queremos abrir mão. O vídeo passado nós falamos sobre Kabbalah, que Deus, ele está no seu alto monte, tá? Ele está no seu trono e nós estamos aqui embaixo no mundo de Malhut.
E o que Deus quer? Deus quer que nós subiremos, vamos para cima, alcançar Ele lá em cima. É isso que Deus quer. Então a Kabbalah nos ensina isso. Que Deus nos deu todos os materiais, todas as coisas para nós abandonar o mundo material, que é Mahut, esse mundo de ilusão, e subindo os mundos espiritual, Binah, Exote. Então, quando a gente vai subindo para o mundo espiritual, o mundo lá em cima, Deus, com a sua majestade, com toda a sua glória, Ele desce para vir nos encontrar, cara. Isso aqui é fantástico. Se você não assistiu o vídeo passado, assiste, porque esse vídeo, só Deus. Assista o vídeo passado, você vai entender do que eu estou falando aqui com vocês. Ok? Então vamos lá, pessoal. Então a pessoa que confessa seus pecados, tá? Ele vai encontrar a cura espiritual, ele vai ter a plenitude da paz espiritual, ele vai se aproximar mais ainda da pessoa, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus amigos. Ele vai se aproximar muito mais. O pecado faz a gente se separar do nosso pai, da nossa mãe, da nossa esposa, do nosso vizinho, porque a gente quer pecar e isso Deus abomina. Ok? Vamos lá. O pecado não deve ser encoberto. O pecado ele tem que ser assim, ele não vai permanecer muito tempo escondido. Uma hora ele vai vir à tona. E a melhor coisa que esse pecado venha logo através de você, através de mim, do que pessoas que não tem nada a ver com essa situação. E é a pior coisa do mundo que acontece quando isso acontece, né? Pessoa que não tem nada a ver com a situação revela os seus pecados. Mas de qualquer forma, o pecado ele vai ser revelado. E é isso que nós devemos tomar cuidado em nossa vida, para não aumentar mais ainda a nossa tristeza. Ok? Vamos lá. O pecado não prospera, ou seja, você não vai prosperar. Esconder o pecado impede o sucesso e o progresso em diversas áreas da nossa vida. Então o pecado que nós tiver, seja ele qual for, ele pode ser um grande impedimento de nós subir na nossa vida, de nós se encontrar com Deus, de nós ter uma vida mais plena, mais cheia de alegria, até mesmo com mais saúde. Isso mesmo. Tudo isso tem o pecado escondido tem a ver com a nossa vida. Ok? Fonte de destruição. O pecado oculto é prejudicial, tendo um efeito maligno, um efeito mal, um efeito negativo na nossa alma. E isso entristece muito o coração de Deus. Isso vai entristecer Deus, porque Deus quer, o que Deus quer que a gente? Quer que a gente seja obediente. Qual o pai que vai sorrir que o seu filho seja obediente? Qual o pai que vai dar presente porque o filho quebrou o carro, sabe, jogou fora a comida, rasgou o caderno? Quem é o pai que vai dar presente, que vai bater palma pro seu filho? Nenhum pai vai fazer isso. Nenhum. Assim também é Deus com a gente. Quando nós erramos nossos pecados. Domínio de Satanás. Vamos lá. O pecado, ocultar o pecado pode manter a pessoa sob o domínio do mal. O pecado pode fazer que a pessoa continue sendo servo de Satanás. Em vez de servir a Deus, está servindo a Mamon, está servindo a forças negativas. Lembre-se disso. Se você tem um pecado para confessar, confessa. Se você quer ser próspero na tua vida, nunca esconda nada. Uma coisa muito sagrada que eu aprendi nesses últimos anos de estudo de Kabbalah, de judaísmo, foi uma coisa muito interessante. Foi eu aprender realmente o que é respeitar pai e mãe, e o que é respeitar a esposa,
respeitar a família. Aprendi muito a respeito disso. E hoje, graças a Deus, hoje eu não sei a senha da minha esposa. Não sei. O meu celular, ela fica aberto. Meu celular fica aberto. Tá? Ela sabe minha senha. Meus filhos sabem a senha do meu celular. Mas por que isso? É porque eu aprendi que eu escondendo coisas da minha esposa, eu poderia machucar ela. Eu poderia fazer ela dormir ruim, passar mal. E isso fazia eu também dormir muito mal. Enfim, depois eu aprendi isso. Eu tomei uma decisão de estudar muito a Bíblia. De estudar mais profundo sobre os profetas. Aprendi. Nesses últimos 14 anos, né? Nesses últimos 14 anos de estudo, né? Aproximadamente 14 anos de mais profundidade mesmo que eu estou estudando, aprendi tudo isso. E hoje eu me sinto muito feliz, porque não tenho nada para esconder da minha esposa. Até mesmo quando vou fazer algum projeto, quando sai o pagamento, quando sai aquilo, jogo limpo. Que maravilha. Satisfação de dormir em paz. De nunca se esconder nada. Nem do meu pai, nem da minha mãe. Tem coisa maravilhosa do que isso, pessoal. Então, meu querido, ocultar um pecado significa servir Satanás. Porque Satanás é o pai da mentira. Satanás é o cara que adora, né? Entre aspas, eu vou falar assim mesmo. É o cara que adora você, né? Quando você faz coisa errada. Mas isso aqui depende da tradição que nós estamos falando. Porque muitas vezes, tradição judaica é uma coisa, tradição cristã é outra. Então, dentro do cristianismo, Satanás ama, adora que você erre, faz de tudo para você errar. É assim. Já no judaísmo é totalmente diferente, ok? Mas não vamos aqui ficar discutindo sobre isso. O importante é que você conheça os seus erros, ok? Vamos lá. Por que devemos confessar e abandonar os nossos pecados? Que benefício isso traz para nós? Quem confessa e abandona os seus pecados encontra a misericórdia de Deus, e que significa não receber o castigo merecido. Em vez disso, merece favor. Olha só que nós acabamos de ler. Às vezes, pelos nossos pecados, nós erramos tanto que nós merecemos um grande castigo. Mas quando nós nos arrependemos do nosso pecado, nós choramos, nós nos lamentamos. O que Deus faz? Aí está chorando, ele está se lamentando. Eu estou vendo que o coração dele está triste e que ele não vai mais fazer isso. Eu vou converter esse castigo em bênção. E é por isso que muitas vezes nós não conseguimos entender por que o ímpio é tão abençoado. Por que aquele cara que não vai na igreja tem uma vida plena com Deus? Deus abençoa mais aquele cara do que eu, porque eu não consigo entender. Eu vivo na igreja e não consigo entender isso. E aí está um dos segredos. Confessar os seus pecados ao papai que está no céu. Ele sabe de todas as coisas, mas Deus quer ouvir de você mesmo. Vamos lá. Tirar um fardo. A confissão liberta de um peso, trazendo alívio e paz de espírito. Quem já não sentiu assim um alívio? Você poder respirar, poder andar na rua de cabeça erguida, falar com todo mundo. E aí, beleza? É isso que faz quando você confessa os seus pecados. Quando você é perdoado de verdade. Vamos lá. Promove a restauração e a cura. Abandonar os pecados leva à restauração da alma e à promoção, né, de cura.
e de liberdade, que promove, né? Promove a cura, a liberdade, a salvação, aquela sensação de bem-estar, daquele negócio que estava agarrado aqui. E aí a gente vê aí, né, pessoal, como que as coisas mudam. Vamos lá. Gerar sensibilidade e liberdade é quando você confessa os seus pecados, torna uma pessoa mais sensível, ok? Mais sensível aos outros e geram sentimentos de liberdade. Ou seja, quando você perdoa e recebe o perdão, você é outra criatura. Você é outra criatura. Vamos aqui falar bem claro, né? É nova criatura. É um novo homem. É um novo ser. É o mikve, né? O mikve vai lá, para quem é judaísmo, né? Faz o mikve para se lavar, limpar a sua alma. Já no cristianismo é o batismo nas águas. Quando a pessoa é mergulhada, lá se deixa o velho homem e quando se levanta, se ergue como um homem mais maduro, mais esperto, mais sábio, mais santo. Deus é misericordioso. Não há por que esconder pecados, pois Deus é perdoador e aceita um coração incontrito. Conforme demonstramos os exemplos dos reis, que é Acabe e Manasé. São reis que ouviu falar de Deus, que no momento de suas vidas eles aceitaram os conselhos de Deus. Principalmente Manasé. Para quem sabe da história de Manasé, né? Acho que foi ele mesmo que matou o profeta Isaías, né? Mas enfim, isso aí já é outra história. Bom, pessoal, esconder os pecados, tem muitos exemplos aqui bíblicos de pessoas que esconderam os seus pecados, que levantaram o pecado, que fez pecado e seu fim foi fatal. Ok? Eu gostaria de falar um pouco mais, já estão 17 minutos, eu não quero fartar vocês, ok? Mas pensa nisso, vale a pena confessar seus pecados? Vale, e muito, ok? Bom, paramos por aqui, eu espero que em breve nós voltamos a falar muito mais desse assunto, tá ok? E muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui comigo. E que Deus abençoe vocês e que vocês venham prosperar muito na paz de Deus. Até a próxima. Shalom, shalom.